aí, galera do sexto ano! Legal aí, tá com vocês aí mais uma vez. Professor Fernando Augusto passando para bater um papo aqui sobre grandezas e medidas, ângulos, noções, usos e medidas. Vamos nessa? Olha só, nossa saudação aí conforme aparece na sua tela. A nossa esperança é que tudo isso vai passar. Tranquilo? Queria mandar um abraço aqui para a rapaziada do litoral ao sertão, todas as nossas GREs. Eu tenho certeza aí que você está com muita saudade, sobretudo, isso mesmo, da merenda. Pois é, eu tô ligado aí em você aí, ó. Mas olha só, enquanto tudo isso não passa, vamos aí pegar nosso caderno, vamos pegar nosso material de estudo e vamos bater um papo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Vamos lá! Olha só, a minha pergunta aqui para você é: como você poderia definir ângulo? Já deu para perceber que na vida cotidiana a gente se depara com situações que envolvem os ângulos? Eu vou mostrar para vocês algumas delas, tá bom? Vamos nessa aqui, ó. Olha só. Conforme aparece aí na sua tela, nós vamos ver hoje o reconhecimento do conceito de ângulo. Também veremos a compreensão que a medida do ângulo é conservada quando há ampliação ou redução de figuras poligonais. E por último, nós iremos fazer a resolução de problemas envolvendo a noção de ângulo em diferentes contextos, ok? Afinal, o que seria então um ângulo? Essa é a grande pergunta aqui. Nas situações cotidianas que elas aparecem, é preciso então o reconhecimento, mas não apenas reconhecer, mas o entendimento do que é então um ângulo. Vamos nessa? Olha só. Ângulo, o conceito formal dele, conforme aparece aí na sua tela, é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Ainda, essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é justamente o vértice do ângulo, ok? Veja aí conforme ainda aparece na sua telinha. Tá percebendo aí esse desenho? Veja aí onde tem a palavra vértice. Isso mesmo, ali onde é o bico, vamos dizer assim, dessa figura que aparece aí na sua tela. Representada então pela letrinha O. Os lados ali, ó, o lado A em cima da sua tela e abaixo o lado B. Chamamos então isso de notação de ângulo, a notação AOB. Perceba também ainda que o ângulo é justamente aquela região que está destacada na cor laranja, assim como aparece na sua tela. Então, galerinha, como é que a gente pode nomear um ângulo? É isso mesmo, dá uma sacada aí na sua tela. Em geral, como na figura anterior, usam-se 3 letras maiúsculas. 2 que marcam pontos das semirretas, que formam o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Sacou aí na sua tela? Tá vendo aí? Justamente o desenho como apareceu na tela anterior. Nesse caso aí, estamos representando como ângulo de 30 graus. Tá bom? Ok? Agora, dá uma sacada aqui comigo. Veja que ângulo, na verdade, é uma região, é uma abertura. Quando você, por exemplo, faz assim. Então, essa região aqui é justamente uma região angular. E a ideia que a gente tem como medir os ângulos é justamente a linguagem, melhor dizendo, é de graus. Tá joia? Nessa aula, eu estou tentando falar para você de maneira simples, espero que você entenda. Se você não entendeu, você volta um pouquinho lá o seu vídeo, não tem problema, de forma que você consiga acompanhar. Mas a minha preocupação aqui com você é que você entenda o conceito, é que você consiga captar a ideia, não apenas memorizar ou decorar, mas você precisa entender, tá bom? Então, olha aí na sua telinha novamente. Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. Ok, pessoal? Vamos nessa então. Olha só.
Olha aí, galera, conforme aparece aí na sua tela, diversas situações onde você vai se deparar justamente com a ideia de ângulo. Legal. Então nós temos ali um carro, uma mesa de futebol de botão, o cara praticando ali karatê, o relógio, a bicicleta. Percebeu ali? Então nós temos várias situações onde nós nos deparamos com o conceito, com a ideia de ângulo. Tá bom? Então vamos nessa aqui. Olha só, galerinha, um texto aí que aparece aí na sua tela. No segundo e primeiro milênios antes de Cristo, habitavam a Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram. No entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até os dias de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. E aí, galera, olha só, a história da matemática tem uma contribuição fantástica em tudo isso. A ideia justamente do movimento de translação da Terra é isso mesmo, aquele movimento que dá origem ao ano 365 dias. Então, é justamente essa observação dos babilônios ali antigamente com a associação da ideia de ângulo. Então, se nós temos um ângulo de 90 graus, por exemplo, que é o ângulo reto, um L perfeito, lembra? Olha só, isso nada mais é do que a partição de um círculo em 4 partes iguais. Ora, se um círculo tem 360 graus, lembra? Por que isso? Justamente por conta da ideia dos dias do ano. Sacou a ideia agora? Poderiam ser 400 graus, por exemplo. Mas, se o nosso planeta tivesse, então, 400 dias, muito provavelmente, então, a circunferência teria 400 graus. Sacou aí a ideia? É por isso, então, que o círculo tem 360 graus. Mas você pode me perguntar assim, mas professor, por que não 365, por exemplo? É porque 365 é ruim de fazer conta. E o 360 é um número melhor, mais redondinho para fazer as operações. Ok, pessoal? Sacou a ideia aí? Então, eu quero bater um papo aqui agora com vocês sobre o uso do transferidor. Percebe aí esse instrumento que aparece aí na sua tela? Dá uma sacada aí. Como usar o transferidor? Dá uma sacada aí conforme aparece na sua tela. Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e encaixar o diâmetro do transferidor sobre um dos lados, como mostra a figura. Então, quando você precisar usar o transferidor, é justamente ali onde tem a setinha vermelha que você vai colocar sobre o vértice do ângulo, ou seja, sobre o bico, sobre a pontinha lá do ângulo e medir a parte interna, obviamente, do ângulo. Ok, pessoal? Vamos nessa então, olha só. E aí, galera, olha só, preparei uma telinha aqui para vocês, bem legal, e você pode aí consultar tranquilamente, voltando o vídeo na hora que for necessário, tá bom? Dá uma sacada lá. Olha só, um ângulo nulo, ou seja, o ângulo de 0 grau. Tá vendo aí? No canto superior esquerdo da sua tela, tá vendo? Eu coloquei ali um ângulo de 40 graus, por exemplo. Tá vendo ali no centro? O ângulo de 90, ok? Tá joia? O ângulo de 115 graus, o ângulo de 180 graus e, novamente, o ângulo de uma volta inteira, que é 360 graus e coincide com o ângulo de 0 grau. Tá joia? Tá bom? Então, olha só. Quero bater um papo aqui agora com vocês sobre ampliação e redução. Já viu quando alguém no computador tenta aumentar uma figura e essa figura fica distorcida? Pois é, justamente porque as propriedades angulares elas não foram observadas. Olha só, conforme aparece então aí na sua telinha. Tá vendo aí a ideia de ampliação e redução de uma figura? Perceba que a figura ABCD, ela corresponde então de forma harmoniosa à figura A', B', C', D', E'.
Perceba também, conforme aparece aí na sua tela, que cada letrinha dessa aí corresponde ao vértice do ângulo, ok? Fica bem claro aí, tá bom? O vértice é justamente o bico, enquanto que as laterais ali são aqueles segmentos de reta, tá bom, pessoal? Legal? Vamos ver outro exemplo aí. Ah, legal. Show de bola. Olha só, tá vendo aí? Outro exemplo onde a figura é ampliada e reduzida sem que sofra alteração na sua forma original. Eu vou mostrar agora para vocês uma outra imagem. Dá uma sacada aí. Tá vendo o que é que aconteceu aí? Para e pensa aí. Olha para mim aqui. O que é que aconteceu com o carro? O que é que aconteceu com essa imagem aí? O que é que aconteceu com o carro maior? Você acha que as propriedades angulares elas foram observadas? E aí? O que é que você me diz? Parece então ter havido uma deformidade, não é verdade? Então significa que as propriedades relativas à ideia de ângulo não foram observadas nesse exemplo. Ok? Tá bom, pessoal? Legal? Então vamos nessa. Olha só. Quero fazer aqui com vocês agora uma tarefa, um exercício. Tá bom? Observe os relógios a seguir e responda as questões que aparecem aí na sua tela. Mas aí você pode dizer assim, professor, eu não sei ainda utilizar o relógio de ponteiros. Eu gosto mais do relógio digital. Olha só, não tem problema, fica tranquilo. Eu estou aqui para te ajudar a compreender a ideia de ângulo nas mais diversas situações cotidianas. Nesse caso aí, do relógio. Então, fica tranquilo aí. Vamos dar uma sacada aí. Então, galerinha, conforme aparece aí na sua tela, observe os relógios a seguir e responda as questões. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? Letra B. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? E letra C. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? Dá uma olhada aqui para mim. Olha só. Lembra aqui uma coisa. O ângulo agudo é justamente aquele ângulo maior do que 0 e menor do que 90, tá joia? Tranquilo? Agora, não esqueça que o ângulo de 90 graus é como se fosse uma letrinha L maiúscula, tá bom? Pensa aqui nessa abertura da nossa mão. É claro que se você virar aqui, deixa de ser a letrinha L, tá bom? Mas a ideia disso aqui, tá bom? Um canto de parede, por exemplo. É por isso que os marceneiros, os serralheiros, usam uma coisa chamada esquadro. Um instrumento, uma ferramenta chamada esquadro, que parece a letra L, tá joia? Agora, obviamente, se você virar assim, vai ficar uma letra V, ou seja lá o que for, tá bom, pessoal? Legal? Então, dá uma sacada aí novamente aí. Vamos lá. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? Deixa eu ver aqui. E aí, o que é que você acha? Isso mesmo, o relógio C e o relógio D. Muito bem, legal. Agora vamos ver aqui em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo. Vamos ver, vamos pensar um pouco aqui. Legal. Estou percebendo aí que você está sacando aí. O relógio A, justamente. Muito bem. Agora, obviamente só falta agora o relógio B, em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso, ou seja, aquele ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, ok? É isso aí, alternativa B. Legal, pessoal, vê, eu estou tentando focar nessa ideia do relógio, porque muitas questões, concurso, provinhas por aí, caem justamente assim, tá bom? Olha só, conforme aparece na sua tela. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 10 horas mede 45 graus, 90 graus, 135 ou 180? O que é que você me diz aí? E aí, tá fácil? Difícil? Eu quero dar uma dica para você aqui, vê só. Cada 5 minutos do relógio correspondem então a 30 graus. É isso aí. Enquanto que em hora, em tempo que a gente não consegue tocar, tá?
Eu não consigo pegar nem ver 5 minutos, mas eu consigo visualizar o intervalo que o ponteiro descreve, percorre. Esse intervalo, por exemplo, do 1 para o 2, é justamente uma região angular de 30 graus. Enquanto que em tempo são 5 minutos, por exemplo, para o ponteiro dos minutos, tá? Então, em região angular, seriam então 30 graus. Ou em ângulo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos contar aqui como seria do 10, ali o ponteiro vermelho, até o ponteiro azul, chegando no 2, na parte de cima, tá bom? Ok? Vamos nessa, então. Olha só. 10 para o 11, 30 graus. De 11 para 12, mais 30 graus. De 12 para 1, mais 30 graus. E de 1 para 2, mais 30 graus. Ou seja, 30 vezes 4, 120 graus. Alternativa C. Sacou aí? Beleza? Legal. Vamos nessa então. Nós temos, conforme aparece aí na sua telinha, o ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 10 horas e 10 minutos, mede. Alternativa A, 45 graus, 90 graus, 120 graus ou 180 graus. Olha só, quero dar uma dica aqui para você. Cada 5 minutos equivalem a 30 graus. Se você contar comigo aqui, por exemplo, conforme aparece aí na sua telinha, você vai observar do 10 para o 11, 30 graus. São 5 minutos que equivalem à abertura de 30 graus. De 11 para 12, 30 graus. De 12 para 1, 30 graus. E de 1 para 2, 30 graus. Multiplicando então 30 graus vezes 4, nós temos isso mesmo, 120 graus. Alternativa C. Legal? Sacou aí como é fácil? Percebeu a ideia aí? Eu quero chamar a sua atenção justamente para que 5 minutos correspondem a 30 graus. Ok, pessoal? Olha só, quero propor agora um desafio para você, pensando nisso que a gente acabou de ver. Vamos nessa? O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 10 horas e 11 minutos. E aí, o que é que você me diz? Isso, tá lembrado aí que a cada 5 minutos correspondem a 30 graus? Agora, pense comigo, e 11 minutos? Como que fica isso aí? Eu tenho um pedacinho ali de 30 graus, 5 minutos, e outro pedacinho bem pequeno. Esse pedacinho bem pequeno corresponde a quantos graus? Tá vendo aí na sua telinha? Coloquei uma ajuda aí para você. Olha só. 5 minutos correspondem a 30 graus. E 1 minuto, então, corresponde a quantos graus? E aí, pensou? Poderíamos usar aí uma regra de 3. Ou simplesmente, olha para mim aqui, ou simplesmente pegar o 30 graus e dividir em 5 partes. Isso mesmo, vai dar 6 graus. Como ficaria, portanto, o resultado? E aí, sacou? A resposta, portanto, é exatamente 126 graus. Yes! Legal, pessoal. Uma saudação aí para vocês. Até a próxima aí. Grande abraço. Valeu!